bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. Sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse sobre o pseudo estéreo e a sua real utilidade dentro da mixagem e da masterização. E o que veremos aqui hoje é os ângulos em que o pseudo estéreo pode trazer a sua edição a nível profissional e como também o pseudo estéreo pode arruinar toda a sua edição, apesar de nos processos anteriores você ter feito tudo corretamente, tudo tão perfeito, mas se esse final não for bem feito, a sua mixagem, a sua masterização tende à ruína. Mas antes de iniciar os estudos, eu peço a você que deixe o seu like caso esse estudo lhe seja útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. Eu agradeço também pela compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui nesse canal, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. Mas antes de entrarmos no lado prático do processo, vamos entender o teórico para que assim possamos dominar de uma forma bem consciente todo o processo, todos os procedimentos que nós faremos na prática. E para iniciar, nós iremos rever um conceito ou um tema já bastante exposto aqui no canal, que é mono versus estéreo. Então começaremos com uma pergunta: o que é um mono? O que é um som mono, um áudio mono? Por definição, mono ou monofônico é como um sistema aos quais todos os sinais de áudio que estão captados são misturados junto e enviados através de um único canal de áudio. O áudio mono envia o som inteiro para ambas as orelhas, o que na verdade todo som na sua fonte é mono. Eu vou fazer um desenho para que você entenda melhor. Então todo som ao ser executado ou ao nascer, tem aqui uma guitarra, vamos desenhar aqui uma guitarra. Esse som, quando ele é executado ou quando ele nasce, o seu som fonte, ele é mono. Você tem aqui uma gaita, o som vai sair mono. Você tem aqui um vocal, o som vai sair mono. Isso quer dizer o quê? Que se tiver um ouvinte aqui, todos esses sons vão se misturar, vão se tornar um só e vão para, o cara tá aqui, ó, aqui tá a orelha dele, ó, o ouvido. Todos esses sons vão ao mesmo tempo para tanto um lado como para o outro lado do ouvido. Todos eles, juntos, misturados. Isso é um som mono. Agora vamos à segunda pergunta. O que é um som estéreo? Aqui está o cidadão lá para ouvir o som, vamos dizer ele de novo. O que ocorre? Você pode muito bem dividir esse som mono para um lado da audição e para o outro, ou seja, essa guitarra vem para esse ouvido, já essa gaita vem para cá. Já o vocal, você pode criar um centro fantasma, que nós vamos falar mais na frente, que vai tanto para um lado da audição como para o outro. Você tem essa possibilidade de pegar e separar as sonoridades monos para as duas audições, para os dois ouvidos. Então, por definição, a estereofonia ou simplesmente estéreo consiste no sistema de reprodução do áudio que utiliza dois canais de som monorais distintos, ou seja, direito e esquerdo, sons monos sincronizados no tempo. Então, demonstrei aqui essa definição e nós vimos aqui no desenho. Entendido então sobre mono e estéreo, vamos entrar no foco do tema de hoje, que é o pseudo estéreo. E para isso devemos entender que todo som produzido é mono. Como eu disse, devido o ser humano possuir dois ouvidos, temos a capacidade de escutar dois sons distintos ao mesmo tempo, um de um lado e um do outro lado da audição humana. Assim, para ampliar essa capacidade sonora, gerando uma impressão sonora espacial mais ampla, a engenharia do áudio criou esse som estéreo, que você tem aquela sensibilidade que é como se você estivesse aqui de frente do palco e o guitarrista está lá do outro lado, aí você escuta desse lado, o cantor está aqui no meio, você escuta nos dois ouvidos, dando a impressão que ele está no meio. Essa gaita, ela está mais para a direita e você vai ouvir no ouvido direito. Então, existe essa possibilidade que faz com que o áudio cresceu muito. A sonoridade hoje é perfeita, você se sente realmente de frente para o palco.
Então, a partir desse ponto, faça uma pausa para um lanche, porque eu vou precisar de toda a sua atenção, porque o assunto de hoje é monótono. Vai lá, faz um lanche, toma seu refrigerante, porque hoje o assunto vai ser chato. Eu sei que vou receber muitas reclamações, mas aqui é um canal de estudo e eu quero que você, ao término desse estudo, saiba realmente dominar o que foi dito aqui, porque nós vamos ter que entrar dentro do processo criado pelos engenheiros de áudio, dentro da mente dele. E para isso eu vou desenhar, não sendo desenhista, mas o que importa é que você possa dominar a matéria. Eu vou apagar aqui, vai fazer o seu lanche, dê uma pausa e na volta vamos realmente entrar nesse mundo pseudo-estéreo. Então, nesse ponto que eu vou expor aqui agora, eu quero toda a sua atenção, porque todo o segredo, toda a base da matéria está nisso que eu vou falar aqui agora. Todos os processos práticos que nós vamos ver lá na frente está ligado a isso aqui, somente a isso aqui. Presta atenção. Você tem uma guitarra aqui, vamos supor, uma voz, pronto, que é mais rápido para desenhar. O cara tá aqui cantando e o som, como eu disse, ele sai mono. Aqui na frente nós temos outro senhor que está ouvindo, né? Tá fazendo ali a audição desse vocal. O camarada tá cantando, ele está aqui ouvindo. Se você captou esse som através da sua mesa, você chegar e dividir. Tu pega esse som mono, joga para um lado, seria o L, e o outro para o R, o direito e o esquerdo. Aí tu pegava aqui e jogava o mesmo som da voz para o outro ouvido. O que na verdade você está fazendo? Na verdade, nós já estudamos essa matéria lá na frente. Eu não vou retornar ela, porque nosso estudo não acaba hoje. Você está simplesmente dando a impressão ao cérebro que esse cantor está bem aqui na frente. É o tal do centro fantasma. Ou seja, não é um estéreo isso aqui. Você está simplesmente pegando o som. Você podia duplicar esse som, certo? Criava uma track lá, dobrava ele. Vamos supor então assim. Se dobrava o mesmo áudio, jogava. Nesse caso, eu vou apagar aqui, ó. Jogava esse para esse ouvido e esse aqui para esse. O que você está fazendo, na verdade? Fazendo o centro fantasma. Por quê? Todas as informações contidas nesse áudio de frequência, tempo, timbre, está no outro de baixo. E se você divide o mesmo áudio também para os dois lados, é a mesma frequência. Então, isso não é estéreo. O que é o estéreo? São sons diferentes para cada ouvido. Então, isso dá o quê? Amplia o som. É isso que foi visto. Por que o pseudo-estéreo? Eu já vou até adiantar. A criação do pseudo-estéreo é para criar, por exemplo, nesse vocal, uma amplitude. É como se o ouvinte, sabe? A abrangência, a voz começa a fazer assim, envolver o ouvinte por inteiro, assim, ó, durante o campo da audição humana. Dá aquela profundidade, você sente o cantor ali na tua frente, presente mesmo, dá mais presença, profundidade dentro do palco sonoro. Isso é o pseudo-estéreo. Por isso a criação, não era nem para falar agora, mas já estou adiantando. Então, como eu disse, se você pega um som mono e divide para os dois lados, você não está fazendo nada, não é estéreo. Se você duplica também o mesmo som e bota para um lado para outro, isso não é estéreo, porque a mesma frequência, tudo é igual. Então, aqui está a chave da descoberta da engenharia do áudio. Pois, para que o som se torne estéreo, é necessário que esse som mono possua informações reais diferentes entre dois canais. Então, esse som mono ele tinha que ter informações diferentes, porque a metade da diferença do som iria para um lado da audição e a outra metade para outro. Então o que o camarada faz, né? Aqui que nós vamos começar a entrar na coisa. Agora que nós temos essa informação em mente, o que a engenharia do áudio fez, ele criou o processo, que é dois processos de criação do som estéreo, que é o true estéreo e o pseudo estéreo. Existe o true estéreo e o pseudo estéreo. E vamos entender cada um desses processos, começando pelo true estéreo. Aqui nós já estamos entrando na mente dos engenheiros, entendendo como foi feito o processo. Lá na frente nós vamos ver na prática, senhores. Hoje eu quero que você entenda que esse assunto é um pouco complicado. O que é o true estéreo? O true estéreo é um sinal estéreo que consiste de dois canais, logicamente, com o mesmo material captado. Eu vou aqui apagar esse cidadão novamente e vamos botar aqui um instrumento que fica mais simples de você entender. Pega um violão, vou botar o violão aqui, pronto. O que ele faz? Então tem esse sinal do áudio saindo, captado pelo violão. Eu tenho que criar um mecanismo que parte desse som, das características desse som, vá para um lado da audição e a metade para outro. Então qual é o método que se criou? Que é o chamado true estéreo, estéreo verdadeiro. Todo o procedimento é feito na captação do áudio, quando ele está sendo gravado. Então o que se faz? São técnicas que usa dois microfones. Então ele vai pegar o microfone e vai botar aqui, ó. Aqui ele está gravando essa parte do violão. Aqui ele vai gravar
outra parte do violão, aqui está o outro, e ele está gravando aqui a outra parte do violão, ele divide o som do violão meio. Por quê? Ele vai pegar essa parte aqui mais do braço, aonde o som é da natureza mais para os médios, e aqui é mais para os graves. Então o que que acontece? Ele pega o mesmo violão em duas gravações, e aí sim, ele tem aqui a parte do tampo do violão indo para uma orelha e a outra parte do braço indo para a outra orelha. Então o que que acontece? O violão, ele pega aqui, ó, cria essa espacialidade, ele cresce, porque o violão ele abrange toda essa circunferência auditiva, né? Esse espaço que existe entre os dois ouvidos. A outra forma do duo estéreo é também, por exemplo, você tem um teclado. Então, quando você tem ali um piano ou um teclado, o que que acontece? O piano, ele tá aqui, vamos botar aqui como piano, vou botar aqui em cima, senão vai ficar uma hora. O piano. Então, o que que o piano acontece no piano? Ele é dividido. Quando você grava lá, tu vê que você grava com dois cabos. Por quê? A metade das oitavas é capturado aqui, vai para um lado da audição. A outra metade do teclado ou do piano vai para o outro lado da audição. Então, em outras palavras, o processo utilizado no duo estéreo é a forma natural de criar um som estéreo, onde podemos observar que essa técnica consiste em um procedimento que, na gravação, usa-se dois microfones simultaneamente gravando um único instrumento ou um único vocal para criar uma sensação de amplitude. Os sinais mono de cada microfone são assim, como eu disse, distribuídos entre os dois lados dos ouvidos, para um e para outro, LR. Vou então deletar isso aqui e vamos voltar lá. Vou desenhar novamente aqui o violão para que nós possamos entender. Então eu vou resumir a técnica e com essa técnica você vai criar suas próprias técnicas. É assim que a engenharia do áudio faz, por isso que eu estou aqui bem devagar na história. O que que nós vimos aqui? Que tudo é baseado em dois fatores. O primeiro é na diferença de tempo, ou seja, quando você posiciona um microfone aqui, pegando essa parte e o outro aqui, o que que acontece? Você pode dividir aqui, nesse caso, as frequências. Você está dividindo as frequências desse mesmo áudio, desse mesmo violão, desse som mono. Não é isso? Você vai pegar uma parte do som e a parte do outro. E a outra é também em tempos diferentes. Por quê? Ele pega o microfone e bota aqui, por exemplo, em X, esse assim, ó, bota ele em X, um gravando para cá e o outro gravando para cá, a certa distância, criando um ângulo diferente do instrumento. Essa captação é um balanço de frequência ligeiramente diferente. Por quê? Da mesma forma, ele vai pegar os dois lados, agora só que com tempos diferentes, porque o som vem de um lado em um tempo, outro milissegundo depois. Existe também, então, duas formas. Primeiro, diferença de tempo. Você pegando o microfone, você pode angular esse microfone com que um fique espaçado em distância um do outro, né? Ou através de ângulo ou de distância, e assim o som vai chegar primeiro uma parte, depois outra, ou através de dividir a frequência do instrumento ao meio, como no caso do violão. E quanto maior o ângulo que você fizer, maior será o estéreo. Entendido o que é duo estéreo, vamos entrar então agora no pseudo estéreo. Até que enfim nós vamos entrar agora na coisa, sim, realmente. Já no pseudo estéreo, nada disso, não existe. Vamos aqui selecionar aqui, tirar essa microfonação aqui, ó. Tudo isso aqui vai ter que sair. Então vamos nós. Não existe. O som é captado totalmente, vou desenhar, ele é captado de uma vez só, vamos botar com um único microfone aqui, ó, gravando isso aqui, e então nós temos aqui o áudio por inteiro. E como nós vamos dividir a coisa ou em tempo ou em frequência? Através de simuladores. Então agora, para demonstrar, já que é simulado, é dentro da DAW, é após a captação do áudio. Já que é após a captação do áudio, eu vou mostrar todo o processo numa DAW, ao qual não importa o nome da DAW que eu vou usar. Por quê? Todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma correlação e eficácia. Seja a DAW de sua preferência, Pro Tools, Nuendo, Sonaco, Base, qualquer um. Assim, vamos nós abrir a nossa DAW e vamos ver agora a coisa de forma simulada, que é o foco do tema de hoje. Mas antes de vermos as técnicas criadas, eu vou fazer aqui um aviso muito importante, que é: quando você fizer uso de qualquer técnica de criação de pseudo estéreo, faça com cuidado, pois o uso indiscriminado de fontes pseudo estéreo dentro de uma mixagem faz com que o campo estéreo real seja reduzido até que ele fique mono. Isso por quê? Porque em razão das múltiplas frequências da mesma banda pode estar dentro do mesmo palco sonoro ali, na mesma posição, causando
usando o mascaramento. Esse assunto já foi exposto aqui no canal, eu nem vou trazer, senão aí vai ficar maior ainda esse estudo. E o mais importante é que, em certas situações, o som mono em seu estado natural é a melhor opção, pois certos instrumentos soam melhor em mono em 100% das vezes. E reprisando então o módulo anterior disso, eu vou ser obrigado a reprisar. É o seguinte: áudios como voz principal tem que ficar no centro, por essa razão ela é gravada em mono. Caixa de bateria costuma também ficar no centro. Seria muito estranho, né? A caixa lá embaixo, no fundo do palco da imagem estéreo. O bumbo da bateria, como bumbo, contrabaixo, que são sons graves, de potência, tem que ser distribuído entre as duas caixas, para que não fique defasado a caixa lá e forçando o alto-falante, e assim mesmo o som possa sair com a sua profundidade, com a sua naturalidade. Todo som que é extremamente grave ou grave tem que estar no centro, ou seja, ele tem que ser mono, não tem que ir para um lado e para outro. Ele tem que ir para os dois lados ao mesmo tempo. E como eu disse, um som mono indo para os dois lados ao mesmo tempo não quer dizer que ele é estéreo. Ele é um mono que está indo para um lado e um mono que está indo para o outro lado. E a outra razão do grave também, que às vezes eu nem comento muito, é que nossos ouvidos não são muito bons em obter informações direcionais de frequências baixas, né, dos graves. Então, todo instrumento não faz sentido você criar uma imagem estéreo para qualquer instrumento de baixa frequência, ou seja, instrumentos graves. Vamos agora focar no assunto e finalmente. Voltando às técnicas, tudo que nós vamos aprender daqui para frente são processos de uso de ferramenta de uma forma criativa na manipulação do áudio em si. Eu vou deixar aqui registrado que existe muita polêmica em torno, não dessa manipulação do áudio, mas de como ele é feito, porque diz que dependendo da forma que você fizer essa manipulação, se seja através dos fones de ouvido ou dos seus altos-falantes, vai afetar de forma significativa o resultado do processo. Porque quando você usa os altos-falantes, ambas as orelhas estão recebendo o sinal de ambos os altos-falantes de uma forma de campo aberto. Já no fone dos ouvidos existe o isolamento que realmente chega só o sinal L e R fechado ali dentro, trancado. E diz que no final das contas isso aí muda. Mas eu não estou aqui para polêmica. O interessante é que a técnica é usada por todos e o resultado sempre é digno. Dentro das técnicas, a primeira técnica que eu vou apresentar é com o uso de plugins que tem essa finalidade. No mercado da indústria do áudio existem ferramentas, muitas e muitas com essa finalidade de manipular o áudio, fazendo que ele crie um pseudo estéreo. No caso aqui eu vou usar um da Wave, o Q10. Vamos usar aqui em qualquer instrumento. Aqui vamos desse violão aqui que é mono. Vou inserir então aqui o Q10 estéreo. Apesar, já que esse arquivo vai se tornar, nesse caso, estéreo. Eu sempre falo, uso o plugin estéreo para estéreo, mono para mono, eu falei isso no passado. Mas no caso aqui nós estamos fazendo a manipulação do áudio. Eu vou usar um preset aqui, que já existe, que é o preset pseudo estéreo, já existe aqui. E ele está aqui nesse violão. Eu vou botar aqui de uma parte aqui, vamos nós. Então aqui já está o preset. Aqui é a criação de converter esse arquivo mono em estéreo. E nesse caso, relembrando, o arquivo vai passar por duas vias, né? Estéreo contém. E cada via não vai conter as mesmas informações. Por isso foi criado o filtro V. De um lado, ele vai pegar parte da frequência, olha, que está em vermelho, vai para R. Aqui já o azul vai para o outro lado. Então, simplesmente, ele pegou lá o violão de forma e pegou as frequências, pegou metade. É isso que ele está fazendo aqui. Para você entender o que está acontecendo aqui. Ele pegou simplesmente a frequência, criou vários filtros, dividindo as frequências do violão. Ó. Aqui, para cá, para cá, para cá. Tudo que é azul vai para um lado, tudo que é vermelho vai para o outro lado. Dividiu o violão, as frequências do violão inteiro, em duas bandas. Vamos ouvir primeiro sem. Vou aumentar para você possa ouvir. Agora com. Sem. Com. No contexto geral, vou botar todo o contexto. Primeiro, sem. Com. Sem, com.
Muito bom. Eu poderia mostrar com outros plugins que têm essa mesma finalidade, mas não vejo razão para isso. Vocês façam uma busca na net que vocês vão encontrar plugins que têm a finalidade de criar esse pseudo estéreo. Senão ia ficar longo, muita gente reclama que meus estudos são longos e hoje eu acredito que já extrapolei o tempo em muito. Então eu vou pular e vamos agora para outra metodologia, que é usar o tempo. Lá na frente eu não falei isso, que é o quê? É o tempo ou divisão de frequência. O tempo é muito simples. Eu vou aqui agora fechar, excluir e vamos usar agora o tempo. Então, na primeira metodologia, nós usamos a divisão de frequência. Nesse, nós vamos usar o tempo, não é a chave da coisa, tempo versus frequência. Então, você vai usar que tipo de ferramenta, senhores? Logicamente que vai ser um delay, um chorus, um phrase. Eu vou usar aqui um phrase, por exemplo. Vou usar até o nativo aqui mesmo. Cadê? Vamos achar aqui um rápido. Vamos usar o nativo da Cakewalk mesmo, que você vai usar o da sua preferência. Vou botar ele aqui. O que eu vou fazer? Então, eu vou usar ele aqui. No caso do modo, ele não é aqui no LR, que é mono, então eu vou ter que mudar para CS. Pronto. E vai fazer o que? Atrasar um lado do centro em relação às frequências que estão aos extremos. E vamos ver o que acontece. Vou tirar. Ó, como tá mono. Agora. Vê que como ele aumenta a profundidade. E eu posso aumentar ou diminuir, ó. Aqui tá excelente o campo, ó, abrangendo os dois. Se você está de fone de ouvido, você ouve bem. Vou 100. O outro lado. Beleza, né? Vou excluir essa ferramenta. Senhores, há uma forma mais arcaica que seria o quê? Pegar esse violão, cronar ele. Nós já fizemos isso aqui milhões de vezes. E não há nem necessidade de falar. E o que eu ia fazer aqui? Ia pegar esses dois violões, deixa eu puxar aqui pra cá. Deixa eu tirar aqui que tá pelo zoom, é por isso que tá ruim aqui. Deixa eu tirar esse zoom aqui, senão não vai chegar onde eu quero. E jogaria aqui, por exemplo, e seria um delay num lado só em 30, 50 milissegundos e o outro lado normal. Poderia botar os coros de um lado e no outro não. Poderia botar o phrase de um lado e no outro não. Existe essa metodologia de você alterar o tempo de uma forma mais arcaica. Mas você pode usar na mesma track uma ferramenta como eu usei anteriormente. Então, creio que não há necessidade de continuar falando. E poderia usar o delay, as técnicas de tempo, né, numa, na outra não. Poderia usar um EQ dividindo, né, usaria dois EQ, um aqui pegando a metade da frequência desse indo para R e a outra metade que sobrasse aqui embaixo para a outra. Nós já fizemos essa técnica diversas vezes aqui. Então, o importante é você saber como se faz. Eu ensinei como pescar e não deu peixe. Então você vai criando, você vai pensar, poxa, vou usar um delay aqui, vou trazer em 30 milissegundos esse lado e vou criar um pseudo estéreo dessa forma. Ou não, vou criar um freeze como o Jorge Esteves fez lá, na mesma track, vou dividir para não ficar aqui cheia de track, né, nesse projeto. Faça conforme o seu gosto. Creio que não há necessidade de ficar falando. Meu irmão e minha irmã de áudio, perdoe pela a demora no tempo hoje. Eu sei que muitos ficam muito chateados, mas eu quero que você saia daqui sabendo, e creio que eu tenha passado. Se eu não passei, manda um e-mail que eu vou explicar detalhadamente aquilo que está afligindo a sua dúvida. Família do áudio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu lhe aguardo aqui para o próximo modo, querendo Deus.